Oi, pessoal do segundo ano. Bom, durante toda essa semana a gente vai estar falando principalmente a respeito, dando continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada, nós revemos conteúdo, corrigimos atividade, agora a gente vai prosseguir. E vamos falar sobre o comércio mundial, localização do Brasil no mundo, as transações comerciais que o Brasil tem feito, a questão de superar a balança comercial, quando ela está superávit, quando existe um déficit, sobre importação, exportação e como originou de fato esse comércio. Bora lá? Bom, desde a antiguidade existiam grandes mercados, inclusive com o uso de moedas. Mas a partir do século XVI teve início uma expansão global, que permitiu uma ampliação das trocas entre as nações, configurando uma organização cada vez mais significativa do comércio. Pessoal, o que acontece? Desde os períodos das grandes navegações, o ser humano ele teve a necessidade de vender produtos, de exportar produtos e também de comprar produtos, que é a questão da importação. A partir dessa troca comercial, antes era trocado um objeto por outro, depois convencionou-se uma moeda para isso. E hoje em dia a valorização dessa moeda vai depender do comércio. Bom, durante muito tempo verificou-se que o produtor de determinada mercadoria era o próprio comerciante, estabelecendo uma via direta entre a produção e a comercialização sem terceiros. Porém, com o crescimento global do comércio e o aumento da necessidade do consumo, estabeleceu-se uma necessidade de escoar o produto de uma parte para outra do planeta, por meio de rotas comerciais, consolidando o comércio atacadista. O que acontece? A gente fala a respeito do comércio, estou falando do terceiro setor da economia, né? O primário, atividades de agricultura, pecuária, secundário é a indústria, terciário é o comércio e a prestação de serviços. Anteriormente, tanto o setor secundário como o terciário eles andavam juntos, porque quem vendia era quem próprio fabricava. Com a expansão do comércio e a necessidade cada vez mais de vender produtos, comprar produtos estarem constantemente no mercado, houve essa divisão do segundo setor da economia para o terceiro setor da economia. Ok? Bom, após o desenvolvimento da Revolução Industrial, onde houve um aumento de produção, uma expansão do capital, em meados do século XVIII, denominou o mercado global. Com o tempo, grandes corporações produtivas se consolidaram. Pessoal, com esse aumento exagerado de produtos, com a injeção cada vez maior de produtos no mercado, houve a questão tanto do oligopólio como do monopólio. O oligopólio é uma forma de organização do mercado em que um número limitado de empresas detém o controle da produção e da oferta de determinadas mercadorias, ou seja, vão ser poucas pessoas no poder, poucas pessoas dominando esse mercado ou produzindo determinado produto. Já o monopólio é uma situação de mercado em que a pessoa física ou jurídica torna-se a única possuidora de determinado produto para, da falta de concorrência, poder vender a um preço elevado. Esse monopólio é como se fosse uma única empresa que vendesse determinado produto, que monopolizasse, só tivesse esse produto específico nessa empresa, ok? Bom, em 1979, após uma série de reuniões, chegou-se à conclusão de que seria adotado um novo padrão monetário, um sistema de câmbio flutuante, por meio do qual os países deveriam realizar uma equipação das suas moedas nacionais com qualquer outra moeda, permitindo assim um aumento da flexibilização do sistema em relação ao estabelecimento de Bretton Woods. O que acontece? A partir de 79, era necessário que essa moeda ela tivesse um padrão, para que todo mundo utilizasse a mesma moeda, professora? Não, a gente sabe que existem muitas moedas no mundo, mas que tivesse, de certa forma, equiparar, organizar, para que todos pudessem trocar, comprar mercadorias agora através de dinheiro, não de produtos. Com isso, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, tem como função manter a estabilidade desse sistema financeiro, evitando crises como a de 29, onde houve uma completa desvalorização do dólar, desvalorização do mercado, criando regras e socorrendo países em dificuldade no fechamento da balança de pagamento. Para esses países, o Fundo Monetário oferece uma intervenção para melhor controle fiscal e controlar as taxas.
O que acontece? Existe a intervenção do FMI para poder regular a economia e o comércio mundial. Quando o comércio de um determinado país está fraco, o FMI ele vai lá tentar ajustar, emprestar alguma coisa do tipo. Aí, baseado nisso, o BRID, conhecido como Banco Mundial, tem como um dos objetivos principais o empréstimo de longa data para países estruturarem o mercado produtivo e fortalecerem o sistema capitalista. Assim sendo, esse BID, ele iniciou suas atividades auxiliando países na Ásia e na Europa devastados pela Segunda Guerra Mundial. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que países ficaram devastados. A partir disso, esse Banco Mundial começou a emprestar para que esses países começassem para que eles voltassem a atuar no comércio e no mercado financeiro. Assim como ocorre com países que estão, por exemplo, com economia que sofreram alguma devastação da natureza ou passam por alguma crise econômica, ele vai tentar regular a economia desse país, a economia desse mercado, para equiparar-se ao comércio mundial, ok? Bom, a partir disso a gente vai ter o GATT, que durante o tempo em que vigorou, apesar de ser um organismo provisório, contribuiu bastante para que normas que regularizem o comércio internacional se ajustem ao crescimento astronômico do comércio e à agilidade das operações financeiras. Estima-se que tarifas mundiais aplicadas às mercadorias industriais tenham diminuído 40% em 47 para 5% em 1993, devido às conversações estabelecidas ao longo de diversas rodadas. Pessoal, esse GATT ele vai estar ajudando principalmente a economia e o comércio mundial principalmente a regular os seus produtos e organize para que os países não fiquem de fora, para que somente Estados Unidos, por exemplo, a maior economia global, e China, a segunda maior economia global, permaneçam ativas, podemos assim falar. Outra estratégia que a gente vai ver é a questão do e-commerce. Por exemplo, a revolução dos transportes e de comunicações, principalmente a partir da última década do século XX, ela proporcionou uma ampliação na circulação de pessoas, serviços e mercadorias. Com isso, o desenvolvimento dos setores de produção é responsável por uma reorganização produtiva e redistribuição do capital produtivo, por meio de entrada de multinacionais e de capital especulativo, que utiliza a bolsa de valores para obter lucro. A gente vai ver que o comércio e a moeda não é somente físico. Por exemplo, uma pessoa tem ações na bolsa de valores, ela não tem um dinheiro físico, mas ela tem uma moeda, podemos dizer, uma moeda volátil, uma moeda que não é tocável, mas que sim uma moeda que representa dinheiro, representa capital, representa lucro, se assim essas ações forem valorizadas. A partir disso é que dá essa expressão de e-commerce, ou seja, são injetar dinheiro em ações, em bolsas de valores, em capitais, mesmo que esse dinheiro não venha a ser algo que você possa tocar, mas é uma moeda, como a gente pode dizer, uma moeda de compra, uma moeda da internet. Baseado nisso, a revolução técnico-científica ela ocasionou uma grande mudança na forma de realizar trocas comerciais, criando a cybereconomia, que é responsável pela ampliação das transações que funcionam 24 horas em lojas virtuais. Esse processo vem intensificando as relações entre países e consolidando padrões de comportamento de consumos mundiais. Por exemplo, na atual pandemia que a gente tem vivenciado, essa questão dessa cybereconomia ela é essencial. Enquanto o comércio está fechado, o comércio virtual ele continua ativo, onde as pessoas podem fazer compras, podem injetar dinheiro, podem vender, podem comprar, ok? Bom, sobre a questão da balança comercial. É um termo econômico que representa as importações de bens entre os países, a compra e a venda. A balança comercial de um país ela está favorável quando o país exporta mais do que importa, ou seja, é um superávit, é uma balança comercial favorável quando existe mais venda do que compras. Do contrário, podemos dizer que essa balança comercial ela é negativa ou desfavorável. Assim sendo, uma balança comercial favorável, ela vai atrair moeda estrangeira para o país importador, como o dólar, e gera empregos dentro dos países exportadores que vendem. Os países eles procuram exportar o máximo e importar o mínimo. Com isso, fica com saldo positivo na economia,
Gente, a gente vai observar, no livro de vocês vão ver, tem uma página que fala a trajetória comercial inteira do Brasil. Desde os primeiros ciclos da cana-de-açúcar, do pau-brasil, do café, da mineração, da borracha, até os dias atuais, ok? Bom, ainda sobre essa balança comercial brasileira, quando os brasileiros vendem mais produtos para os estrangeiros do que compram deles, isto é, quando as exportações são maiores que a importação, diz que o país apresentou um superávit na balança. Quando os brasileiros compram mais do que vendem, ou seja, quando importam mais, existe um déficit na balança. Em 2012, o saldo da balança comercial brasileira foi favorável, existiu um superávit. Por isso a importância dessa organização e desse equilíbrio, para que esse país possa atrair investimentos estrangeiros, empresas multinacionais possam querer colocar suas filiais aqui no Brasil, mostrando assim um superávit, uma venda maior do que uma compra, um equilíbrio econômico bem maior e uma estabilidade. Bom, os principais produtos que o Brasil exporta atualmente são minério de ferro. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, se eu não me engano ele fica em terceiro lugar do mundo do que mais vende ferro. Soja, essa nossa área grande aqui de Cerrado e derivados, automóveis, cana-de-açúcar, aviões, carne bovina, café e carne de frango. Bom, e os produtos que o Brasil mais compra, ou seja, que ele não vai ter tanto a oferecer, que são os mais importados, é o petróleo bruto, produtos eletrônicos, peças para veículos, medicamentos, automóveis, óleos, combustíveis, gás natural e motores para aviões. Ok? Pessoal, essa aula a gente fica por aqui. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição de vocês. Até a próxima aula.